Vibe Mundial FM. Nós vamos falar sobre relacionamentos. É engraçado que a maior parte das perguntas, a maior parte das pessoas, elas, não importa a idade, não importa o sexo, elas sempre fazem perguntas sobre o amor. E esse amor não é necessariamente aquele amor romântico, né? Pode ser, inclusive, as relações, o amor entre pais e filhos, entre irmãos, e o quanto que uma série de tensões acabam tirando o sono das pessoas. E as pessoas têm uma noção muito equivocada da astrologia nesse sentido. Uma das maiores lendas urbanas, né, é quando a pessoa vem com aquela história. Bom, a astrologia é cheia de lendas urbanas, né? A primeira delas é que só os horóscopos funcionam. É preciso, obviamente, o horóscopo fala muito sobre a realidade de todo mundo, dá um panorama geral, mas as previsões elas são detalhadas conforme o seu mapa astral. Né? O segundo mito, a segunda lenda é aquela história que a gente ouve muito falar, que signo combina com que signo. Você já deve ter ouvido falar isso, né? E geralmente as pessoas falam assim, o signo que combina com o meu é sempre o signo oposto. Então, no caso de um ariano, seria um libriano, no caso de um taurino, seria alguém de escorpião, no caso de um virginiano, alguém de peixes. Só que eu preciso jogar um balde de água fria e contar para você que a coisa não é bem assim. E que quando você cisma, não é, que vai arrumar um namorado, uma namorada de um determinado signo, às vezes o pé do frango azeda, né? Por quê? Porque não é só, um relacionamento não é só baseado nos signos. Você tem que olhar o mapa astral e identificar, não é? A forma como você olha a vida, a forma como a outra pessoa olha a vida, como você se expressa, como a outra pessoa se expressa, como cada um pensa a sexualidade, não é? E além disso, não é? Quando eu saio um pouco desse quesito de relações afetivas, românticas, e vou buscar por que não funciona às vezes, como é que é a questão da sociedade, porque você pode fazer na astrologia uma coisa chamada sinastria, que é o estudo do relacionamento, né? Eu pego o mapa de uma pessoa, pego o mapa de outra pessoa e pego o mapa da relação. E isso não necessariamente, como eu falei para vocês, é casamento e namoro. Pode ser relação entre pais e filhos, relação entre irmãos, relação entre sócios, não é? E que precisam ser resolvidas. E nesse caso específico, por exemplo, entre pais e filhos, ou entre irmãos, né? Você não tem muita escolha. Né? Você não vai escolher, você não vai trocar o irmão e escolher um irmão ou um filho por conta de um determinado signo. Aí você precisa, né, dentro da astrologia, estudar o seu mapa astral, estudar o mapa astral da outra pessoa e o mapa da relação. E aí, o que você consegue observar? A astrologia te mostra de que maneira você pensa, o outro pensa, onde existe um ponto comum, né, onde existe a ponte da relação, aonde existe as tensões da relação e aonde que vocês percebem que surgem as oportunidades de reconciliação e também de brigas. Então, assim, deixa de ficar procurando no Tinder, nos aplicativos, sei lá onde, assim, procuro virginiano, procuro pisciano, procuro sagitariano, porque a coisa não é bem desse jeito. Quando a gente vê um mapa astral, né, do relacionamento, inclusive, a gente vê como o Vênus, né, de cada um está no mapa, se está sendo bombardeado ou não, como é que está o Mercúrio, etc. Até porque, dentro dessa ideia, a gente precisa falar duas coisas. Uma delas, essa história de os opostos se atraem é mentira. Você já deve ter percebido isso, né? Mentira. Você pode até achar bonitinho uma pessoa que é muito diferente de você. Mas chega no dia a dia, vira uma confusão se vocês são completamente diferentes. Né? Um é organizado, o outro é desorganizado. Um gosta de falar que nem o homem da cobra, o outro é silencioso que nem um túmulo. Né? Aí começa a confusão no dia a dia. Da mesma maneira, não dá para falar que, nesse caso específico, o ideal é que os semelhantes se atraiam. Por quê? Também porque se vocês são duas pessoas que pensam igual, sentem igual, fazem tudo igual, não existe uma troca, não existe uma movimentação energética dentro desse relacionamento, não é?
E os relacionamentos, sejam eles quais forem, eles existem do ponto de vista espiritual para fazer a gente crescer, a gente desenvolver, a gente aprender a desenvolver a paciência, a empatia, a tolerância, o respeito às diferenças. Eu sempre desconfio de gente que fala assim, eu sou uma pessoa super espiritualizada e uma das razões de ficar uma pessoa super espiritualizada é que eu vivo trancado, trancafiado num mosteiro. Poxa, como é que é fácil você ser espiritualizado estando você sozinho, quando muito com o cachorro, que o coitado do cachorro, ele abana, qualquer coisa que você faça, ele vai abanar o rabo, né? É fácil a gente conviver, não é? Dessa maneira. É fácil a gente criar uma bolha, que nem está acontecendo agora nas redes sociais, e você começa, qualquer pessoa que pensa diferente, você vai lá e exclui, você lá bloqueia, e você não aprende a respeitar e valorizar as diferenças. Vibe Mundial 95 FM.